Então, boa noite, meu nome é Dueli e junto com as minhas colegas do grupo, né, a Eluane e a Tabata, nós vamos apresentar os benefícios da radiação em biologia e na medicina. E eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, né, na física das radiações. Então, né, o que seria, primeiramente, o que é a radiação, né? Então, a radiação, ela é uma programação de energia sobre várias formas, sendo dividida geralmente em dois grupos, né? Que seria a radiação corpuscular, que essa radiação ela é constituída de um feixe de partículas elementares ou núcleos atômicos, tais como elétrons, prótons, nêutrons, mesodéutrons e partículas alfa. Então, essa seria a fórmula para calcular a radiação corpuscular. E onde seria, né, a K é a energia cinética de uma partícula de massa m com uma velocidade v, onde também o C ele pode ser chamado, que a energia cinética também pode ser chamada de C, que é a velocidade da luz no vácuo, que se equivaleria, né, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Então, também temos a radiação, né? A segunda seria a radiação eletromagnética, onde essas ondas eletromagnéticas, elas são constituídas de campos elétricos e magnéticos oscilantes e se propagam com uma velocidade constante, que seria o vácuo, que é o C. Então, exemplos de eletromagnéticas, né, seria as ondas de rádios, ondas luminosas, que seria a luz, rádios infravermelhos, raios ultravioleta, raios X e raios gama. Então, né, essa primeira seria ali a fórmula para calcular a eletromagnéticas, né, que seria o comprimento da onda, que seria a frequência e a velocidade que propaga a onda. E no caso da partícula de ondas eletromagnéticas, seria a segunda fórmula ali, que daria como um resultado para se calcular, né, que é o que eu tinha falado do vácuo, da velocidade do vácuo da luz, que é 3 vezes 10 a elevado a 8, a oitava. Então, também tem os tipos de radiações, que os tipos de radiações podem ser por radiações alfa ou partículas, né, alfa, que os tipos de radiações, né, ambos os tipos como a corpusculares e as eletromagnéticas, quando possuem energia suficiente, elas atravessam a matéria, né, ionizando elétrons e átomos, moléculas, e assim modificando ali comportamentos químicos, né, que podem ocorrer mutação genética e modificação também, nas células vivas. Então, ela pode ser as mais comuns, né? Seria a radiação alfa ou particular alfa, o que seria, né? Elas são partículas, são núcleos, né? De átomos de hélio, constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Uma partícula alfa ela é muito mais pesada que um elétron em sua trajetória por meio material, é retilínea. Na interação, né, de uma partícula alfa com os átomos de ar, a primeira ela perde. Então, a partícula alfa com uma energia cinética por exemplo, de 4,8 MV seria emitida pelo rádio de 220, que produz cerca de 100.000, aquele valor total ali. Então, né, a próxima seria a radiação beta ou partícula beta, que seriam as partículas beta? São elétrons, né, e prótons, que são partículas idênticas ao elétron, que são, exceto no sinal de carga, que são muito mais permanentes
que é a partícula alfa, que como pode ser passar por um meio material, ela também pode perder a energia ionizante dos átomos que encontra no caminho. A próxima seria os nêutrons, né? Que os nêutrons são partículas sem carga e não produzem ionizantes diretamente, mas os que fazem é indiretamente. Então, eles transferindo energia para outras partículas carregadas e, por sua vez, elas podem ser ionização, né? Produzida por ionização. Então, os nêutrons, eles percorrem a grandes distâncias através da matéria, antes de interagirem com o núcleo de átomos que compõem o meio. Então, são muitos que podem ser blindados de matérias ricas em hidrogênio, como, por exemplo, a parafina ou a água. Então, o próximo seria a radiação gama ou raios gamas. Então, os raios gamas, eles são ondas eletromagnéticas extremamente penetrantes, que elas interagem com uma matéria pelo efeito fotoelétrico, né? Pelo efeito Compton ou pela produção de pares. E nesses efeitos, eles são emitidos elétrons ou pares de elétrons positron que ionizam a matéria. Então, seria essa radiação por gama, né? E os raios X, por último, que os raios X eles também são ondas eletromagnéticas e são exatamente como os raios gamas, diferindo apenas quando é a origem, pois os raios gamas eles se originam dentro do núcleo de átomo, dentro do núcleo. Olá, meu nome é Eloane e dando continuidade à aula do tópico de radiação, eu vou explicar um pouquinho das aplicações da radiação em biologia. Então, assim, normalmente na biologia são feitas pesquisas básicas, a gente vai utilizar elas no campo da genética, no campo da fisiologia humana, no campo da botânica e em outros, assim, mas esses são os mais conhecidos. Começando pelo estudo de transporte nas plantas. Como assim? Esse é um método simples de localizar os carboidratos. Por quê? Na fotossíntese, o dióxido de carbono é absorvido pelas folhas das plantas e participa do processo, no qual vai ser produzidos os carboidratos. Então, um método simples para determinar o transporte e a localização desses carboidratos após a produção é do traçador radioativo. E dessa forma a gente utiliza a radiação. Então, é uma forma benéfica da gente localizar os carboidratos dentro da planta. Então, a folha de uma planta ela vai ser encaixada dentro do recipiente onde se faz fluir o gás carbônico marcado com um isótopo radioativo de carbono. E após várias horas, um detector de radiação colocado em várias partes da planta indicará onde o átomo de carbono marcado se localizou. Então, essa técnica é mais comumente empregada chamada de autorradiografia, porque após a planta como um todo ter sido exposta ao gás radioativo, as folhas e as porções da haste são removidas e colocadas entre filmes de raio-x, e as partículas beta do carbono elas vão sensibilizar a chapa fotográfica e, após a revelação da chapa, observam-se locais claros e escuros. Então, os locais escuros é onde vai haver a maior concentração de átomos radioativos. Então, se o carboidrato estiver distribuído na folha, aparecerá a imagem da folha como um todo. E, de forma geral, vai constatar-se que há maior concentração de carboidratos no sistema vascular da folha. E entre as folhas jovens e adultas, verificou-se uma maior concentração nas primeiras. Por quê? Porque nas folhas jovens precisa de mais, a maior necessidade para o seu próprio desenvolvimento. Então, esse tipo de informação seria mais difícil de obter a partir de outra técnica. Então, mais uma vez, a radiação ela se torna benéfica nesse tópico de estudo de transporte nas plantas. Da mesma forma que atua na divisão de cromossomos, porque os traçadores radiativos eles vão ser usados da mesma forma pela autorradiografia,
no estudo da duplicação dos cromossomos, porque empregando timina marcada com trítio, o trítio é um isótopo de hidrogênio, então ele vai ser incorporado na cultura de células e o hidrogênio é incorporado somente aos cromossomos ou porção deles. Então essa divisão celular pode ser inibida por colchinina, né? E isso não vai afetar a divisão dos cromossomos. E a divisão pode ocorrer em diferentes estágios para diferentes células. Dessa forma, após um curto tempo, algumas células conterão mais conjuntos de cromossomos, outras 4 e assim por diante. Se um filme de raio-x for colocado sobre esse preparado, as imagens dos cromossomos serão obtidas e a distribuição do trítio pode ser acompanhada após 1, 2 ou 3 divisões. E por que isso? Porque a gente quer entender e obter informações sobre a divisão e sobre a replicação dos cromossomos e, dessa forma, a autorradiografia ela pode auxiliar nesse processo. Em determinação do volume de um compartimento usando-se um traçador radioativo. Então, é uma técnica que também utiliza radioatividade e pode ser empregada para determinar o volume total ocupado por um fluido. Por exemplo, no sangue, o sangue no corpo. Como que isso acontece? Injeta-se intravenosamente, ou seja, pela veia, 5 ml de albumina marcada com radioisótopos de iodo e com uma atividade tal que forneça 100 mil desintegrações por segundo, e após cerca de 5 a 15 minutos, quando a albumina marcada já estiver completamente misturada, vai retirar-se 5 ml de sangue do outro braço, admitindo-se que o número de desintegrações por segundo da amostra retirada seja de 100. Então, o volume total de sangue do corpo ele vai poder ser calculado por essa fórmula aqui. 5 ml vezes 100 mil desintegrações dividida por 100 desintegrações, que resulta em 5.000 ml de sangue. Agora eu vou falar sobre a autorradiografia alfa de tecido epitelial dos brônquios, nos pulmões. Por quê? Tem pesquisas recentes de microdistribuição de emissores alfa no tecido epitelial dos brônquios de cadáveres que estão sendo feitas em alguns centros de pesquisa, porque traços de emissores alfa, como o polônio e o chumbo, presentes na atmosfera e no fumo, que são inalados normalmente, são depositados no pulmão. Então, o detector ele vai ser utilizado, um detector de plástico especial, CR39. Ele é muito sensível a partículas alfa, cujo traço pode ser observado pelo processo de corrosão por ácido. Então, esse plástico ele é colocado em contato com o tecido que se deseja estudar, e aí por um período de até vários meses. E dessa forma, a localização da fonte emissora de partícula alfa da superfície de um tecido ela pode ser determinada com uma precisão de poucos micrômetros. Então, por esse processo, é possível ser detectada a presença de possíveis manchas quentes nas bifurcações da árvore brônquica e em maior número nas dos fumantes e dos trabalhadores de minas de urânio e tório. Isso porque os fumantes e esses trabalhadores, eles, possivelmente ingerem mais fumaça, então eles ingerem mais essas toxinas. Então, a radiografia tem sido um método e uma ferramenta para estudar, a quantidade de tóxicos que as pessoas acabam inalando e que ficam armazenados nesses brônquios. E dessa forma, a radiação ela tem beneficiado várias áreas da biologia, assim como a medicina, A gente também tem que aprender a levar em consideração os benefícios, não somente os malefícios, dessa forma que foi apresentado na biologia. Oi, meu nome é Tabata e eu vou falar um pouquinho dos benefícios da radiação na medicina. Começando pela radioterapia, ela se baseia na destruição do tumor pela absorção da energia da radiação incidente, tendo como princípio maximizar o dano ao tumor de várias direções. Os processos bioquímicos envolvidos na destruição das células na direção ainda são objetivos de estudo. A radioterapia se subdivide em teleterapia. Teleterapia é colocada a muitos centímetros da região a ser tratada. Os equipamentos utilizados podem ser quivoltagem, megavoltagem e teleporotagem.
radioterapia e branquiterapia. Nesse caso, a fonte está em contato com o tecido a ser tratado ou nele implantado. Uma das vantagens da branquioterapia é a possibilidade de irradiar o tumor com dose alta e os tecidos vizinhos normais com dose mínima, bem menor que o caso de teleterapia. Esse tipo de tratamento é utilizado, por exemplo, no câncer ginecológico. Na branquioterapia, as aplicações podem ser externas, intraquinátea ou intersticial, podendo nas últimas aplicações ser temporária ou permanente. Então, aqui na ilustração tem um aparelhinho onde a pessoa entra, né? Onde acontecem esses procedimentos. Seria mais ou menos isso. Vamos continuando. A radiologia é o ramo ou especialidade da medicina que utiliza as radiações para a realização de diagnósticos, controles e tratamento de doenças. Ela permite a visualização de ossos, órgãos ou estruturas através do uso da radiação, gerando dessa maneira uma imagem. A radiologia diagnóstica com raio-x baseia-se na transmissão através de partes do corpo após a absorção de diferentes tecidos. A absorção dos raios-x não é a mesma para todos os tecidos. Gorduras, tecidos moles e ossos podem ser distinguidos numa chapa de raio-x. Isso se deve à diferença na densidade de número atômico médio. Pode-se ver. Imagens radiográficas podem ser produzidas sobre um filme, um anteparo fluorescente ou uma tela de televisão. Deve-se usar filme com sensibilidade adequada e tempo de exposição correto. A densidade óptica deve ser entre 0,4 ou 2,0. A imagem não pode ficar nem muito clara e também nem muito escura, né? Como tipo uma fotografia comum. Aqui tem uma ilustração mostrando como que é. A abriografia. A abriografia era um método brasileiro rápido e barato de tirar pequenas chapas radiográficas dos pulmões para facilitar o diagnóstico da tuberculose, doença mortal. O teste que registra a imagem do tórax numa tela de raio-x espalhou-se pelo mundo. Aqui a gente tem a imagem desse procedimento. Ele foi desenvolvido pelo cientista brasileiro Manuel Dias de Abreu em 1936 e tem sido amplamente usado contra a tuberculose, que era uma doença que estava afetando muito. Claro, né, que tem desvantagens também. A principal desvantagem está no fato de que a exposição ao raio-x é cerca de 5 vezes maior que numa radiografia normal de tórax, além de mostrar menos detalhes. A tomografia. Tomografia, também chamada de planigrafia e estratigrafia, é um exame médico radiológico que permite visualizar as estruturas anatômicas na forma de cortes. É realizado por técnicos tecnológicos em radiologia e biomédicos. Numa radiografia convencional, a imagem de todos os órgãos no trajeto do feixe do raio-x são superpostas e projetadas num plano. As estruturas normais podem mascarar ou interferir na imagem dos tumores ou regiões anormais. Além disso, enquanto a distinção entra o ar, o tecido mole e o osso pode ser feito facilmente. O mesmo não ocorre com os tecidos normais e anormais, que apresenta uma pequena diferença de absorção de raio-x numa chapa. Agora, já na tomografia computadorizada, o tubo de raio-x é o detector. Nesse último, substituindo o filme do raio-x, executa uma ferradura linear, durante a qual se fazem as medidas da radiação, transmitida através do corpo do paciente. A seguir, o tubo do raio-x e o detector são girados em relação ao eixo perpendicular ao plano cuja imagem se deseja obter. Aqui a gente tem a ilustração desse procedimento, né? Essa é a mais atual que eu achei, de como é realizado todo esse procedimento. Medicina nuclear. A medicina nuclear é uma especialidade médica que utiliza quantidades mínimas de radiação para realizar exames diagnósticos, tratamentos terapêuticos, para auxiliar em processos cirúrgicos
Diferentes exames na imagem convencionais, como radiografia, ressonância, magnética e ultrassom, a medicina nuclear tem como base analisar a função dos tecidos e dos órgãos. Ela avalia fisiologicamente o metabolismo do corpo. Ela avalia a fisiologia do corpo. Queria agradecer a atenção, pedir desculpa se eu pronunciei alguma coisa errada. E seria isso. Muito obrigada.